Falar uma língua não é sinônimo de ser especialista nela. Prova disso é a quantidade de palavras que muita gente fala errado sem se dar conta. E eu não vou entrar aqui em mérito de escolaridade e comentar pérolas como registro ou bicicleta, mas umas palavras cotidianas que doem no ouvido cada vez que eu escuto. Essa mídia muito popular até a invenção do pendrive se chama CD-ROM. ROM é uma sigla que quer dizer Read Only Memory, e mesmo em inglês é pronunciada ROM. Eu sempre ouvi muita gente falando CD-ROM. CD-ROM seria uma sala para CDs, coisa que eu acho que ninguém tem em casa. A popular e cobiçada marca da maçã mordida se chama Apple, mas eu ainda vejo muita gente que insiste em falar Apple. Nem todo A no inglês é pronunciado A. Então, se um desses produtos está na sua lista de sonhos de consumo, pelo menos aprende a falar o nome certo. Quantas promoções a gente já viu que oferecem alguma coisa gratuita? Pois é, pode não doer no bolso, mas certamente dói no ouvido. Gratuito teria que ter acento, já que, segundo a gramática, a gente acentua a segunda vogal do hiato quando ela é a sílaba tônica, exemplo de Bahia ou faísca. Como gratuito não tem acento, não pode ser gratuito. A sílaba tônica é o tui. Essa eu ouvia muito quando eu trabalhei em restaurante. É fundamental saber a diferença de margherita e margarita. Margherita é a pizza que leva mussarela, tomate e manjericão e tem as cores da bandeira da Itália. Ela ganhou esse nome em homenagem à rainha Margherita de Savoia. Margarita é o coquetel feito com tequila, suco de limão e licor de laranja. Há diversas histórias sobre como o drink ganhou esse nome, mas o que se sabe é que ele foi inventado no final dos anos 40. Então, cuidado ao fazer o seu pedido, porque Frozen Margherita é uma pizza congelada. E falando em drinks, outro famoso e mal pronunciado é a pinha colada, feito com rum, leite de coco e suco de abacaxi, daí o seu nome. Pinha é abacaxi em espanhol, e aquele tio em cima do N não deve ser ignorado. O N-tio em espanhol tem o mesmo som do nosso NH, então o nome não é pina colada, e sim pinha colada. Olhe-se no espelho e você deve ver duas sobrancelhas. Mas infelizmente tem muita gente que insiste em colocar um M no meio da palavra. Mas acredita, elas não estão ali para fazer sombra. Sabe aquela assinatura abreviada que a gente dá em alguns documentos? Pois é, ela se chama rubrica. Mais uma vez apelando para as regras de acentuação, se fosse rúbrica, teria acento. Como não tem, é rubrica. Esse famoso ator se chama Bruno Galhaço. O sobrenome dele é italiano, e o GL no italiano tem o mesmo som do nosso LH, logo esse G é mudo. Quem nunca teve um professor pedante que gostava de falar de questões existenciais? Se você se deparar com um desse, avisa para ele que questão nunca teve trema, e que ele deve questionar toda a sua forma de falar. Questão não passa de uma afetação de gente que acha que fala bonito. Me desculpem principalmente amigos de São Paulo, mas o ato de expelir saliva pela boca se chama cuspir, com C. Guspir, com G, não existe na língua portuguesa. Uma depressão no solo cheia de água não é uma poça, e sim uma poça. Quando a gente faz alguma atividade física ou está muito calor, a gente sua. A cada hora, o sino da igreja soa. Não vamos confundir as duas coisas. A única coisa que soa quando você corre são seus pés batendo no chão. Palavras difíceis e muito populares nos meios político e corporativo. Subsídio, subsidiária, subsidiar. Não, não é subsídio, porque o S só tem som de Z quando está entre duas vogais. E como o B é consoante, é subsídio. Pela mesma razão a gente fala subsolo e não subsolo. Com o feminismo em alta, as mulheres têm uma voz cada vez mais forte em casa, no trabalho e na sociedade. E com isso surgiu o neologismo empoderada. Mas não sei por que tem gente que coloca um N no meio da palavra. O radical da palavra empoderada é poder e não ponder. Então, por favor, vamos ponderar antes de falar errado. Existe um livro que tem todas as palavras da língua em ordem alfabética com seus respectivos significados e dicas de pronúncia. Ele se chama Dicionário e eu recomendo o uso dele sem moderação. Tá na dúvida? É só consultar e você pode poupar muitos ouvidos de sofrimento desnecessário. Deixa nos comentários mais palavras que todo mundo fala errado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Semana que vem tem mais.